Oi, pessoal! Hoje na nossa reunião vamos falar de fonte fundamental de inglês falado. A melhor fonte, de longe. As pessoas não esperam isso, mas há uma fonte fundamental de inglês falado. Essa aqui é Speaking Organ, conversando com vocês sobre isso, tá? Podem participar, mandem comentários, tá bom? Essa é mais uma live das quintas-feiras às 21h30. A fonte principal de inglês correto, sabe qual que é? É a própria boca da pessoa. É dali que pode sair o que vão ouvir. Vocês já pensaram nisso? Que vocês estão ouvindo o que estão falando? A gente ouve o que está falando. Os bons locutores sabem disso, eles até fazem assim, para ouvir melhor. Cantores fazem assim, para ouvir sua própria voz. Imagine um cantor que não ouve sua própria voz. Tá doido, não sabe o que está fazendo. E a gente ouve o tempo todo aquilo que a gente está falando. Quando estamos aprendendo um outro idioma, é muito recomendado ouvir a própria boca. Os centros, não necessariamente, os centros que escutam e os centros que falam do sistema nervoso, não necessariamente são as mesmas coisas. Estão separados, tá? São centros diferentes. Há uma distância entre o que você ouve e o que você falou. Ou está falando. Eu estou ouvindo tudo que eu estou falando, eu controlo isso. Tem até um sistema de controle de correção, um mecanismo de controle de correção. Correction Control Mechanism. Importantíssimo, uma espécie de polícia da correção do que a gente fala. Que em voz alta ele não é muito ativo, porque sempre falamos em voz alta corretamente, né? Do jeito certo. Do jeito que for, mas é o jeito certo que o povo fala, né? Que a outra pessoa vai te entender. Ninguém fala errado. Não fala de novo, não entendi nada, que você errou no que você falou. Peraí, como assim? Ninguém erra falando em voz alta. Em voz baixa é outra coisa. E não é só voz baixa, é voz íntima. Não é para ninguém ouvir. É voz íntima. A gente mudou isso. Tá? No Engenheiro da Fala a gente fala também de frequência de contato. Né? A baixa frequência de contato, a alta frequência de contato. Muito importante isso. Né? Basta ler lá, tá? De livre acesso no site. É muito importante essa questão da alta frequência de contato. Falando consigo mesmo, a melhor fonte do inglês falado que pode existir, você tem uma alta frequência de contato muito mais alta. Esse contato é diário, tá bom, enche ele com falar consigo mesmo, muito bom, não vai lotar o copo não, vai continuar absorvendo ao máximo desde que aquela fala consigo próprio esteja correta. Desde que seja ela, sejam os sons do inglês, não é nem correto, nem mais ou menos incorreto. O seu número de telefone está incorreto. Tem um ponto. É outro número, não é que ele está incorreto, é que ele não é o seu número de telefone. Não há possibilidade, mas só errei um numerinho. Como é que não deu no vizinho, pelo menos, para mandar chamar? Não, os códigos não têm esse comportamento. E quando nós falamos, nós estamos usando códigos vocais. Agora, esse contato diário, que é tão importante, conforme descrito já várias vezes, explicado mecanicamente por que ele é importante. Não é para acostumar, para gastar mais dinheiro em escola e mais vezes, não. É para fazer o quê? O que você vai fazer nesse contato? Tem que ser uma coisa focada, não é se aproximar do inglês, ouvir inglês, sei lá. Não é essa aproximação nebulosa que em geral se propõe. Eu vou falar só em inglês com você. E daí? Tem que ter um foco, tem que ter ferramentas, instrumentos, técnica, como qualquer outra coisa, que é novidade no ser humano. E é novidade no ser humano falar uma língua que se fala 4.000 quilômetros lá longe. Para que ele vai fazer uma coisa dessa? Se perguntariam as pessoas há 500 anos atrás. 500 só. O ser humano tem quantos? Milhares, dezenas de milhares, centenas, milhões de anos falando. Quantos? Depende da opinião de cada um. O contato diário tem que se saber o que está fazendo, tá? E tem que ser encarado também como uma atividade de produção, como já falei, na live passada, inclusive, tá? Como uma atividade de produção, fiz isto, pronto, agora eu vou continuar. É naquele horário? É agora, na hora do almoço, que eu fico falando comigo mesmo, ou que eu uso o texto para reencarnar aquele texto, para ressubstanciar o texto, para devolver o texto à sua natureza sonora, porque a natureza dele, a origem do texto é o som do que falaram, né? Isso tudo tá aqui, são pessoas falando as coisas, só que botaram escrito para quê? Para durar mais, para vender, sei lá para quê, mas
colocaram lá, ou que acharam que era muito genial, ou alguém pediu, então, pum, vamos botar lá por escrito para ficar guardado num instante até alguém pegar e ler. Falar é completamente outro assunto. Todo mundo vai ouvir. O pessoal reclama de, agora tem uma interferência da internet, esse telefone tá no bolso, depois veio uma propaganda, um negócio que eu tava conversando com um amigo. Interferência. Não, você falou, não é mais seu. Tanto é assim que se você falar alguma coisa, algum programa aí maluco de operadora, ou seja, outro dia eu tava com o telefone no bolso discutindo com o cara do táxi, do Uber, que era aquilo, né? Como é que era a palavra para mudar de operadora? Aí ficamos lá pensando, aí ocorreu para ele ou para mim, não lembro, chama-se, agora esqueci a palavra, é desapropriação, não, portabilidade, né? Portabilidade, lembrei, aí o cara falou portabilidade, o telefone ouviu. Eu desci do Uber, a minha operadora mandou uma mensagem por voz para mim, inclusive, só faltava ela aparecer lá, um boneco, o robô, ela mesma, a moça que falou, disse assim, vimos que tem alguém querendo convencer, porque ele me explicou como é que fazia a portabilidade, eu queria mudar de operadora, porque a minha não presta. Então, falei que não prestava, que não sei o que, alguém está tentando lhe convencer de mudar de operadora. Saiba que a nossa operadora já lhe deu desconto assim, que eu reclamei? De jeito nenhum, eu sei o que é a linguagem. Saiu da minha boca, não é mais meu. Além do mais, eu nem aprendi sozinho. Né? Então, enfim, né? Falar é muito bacana. É isso que eu quero dizer hoje. Mas estamos falando do texto. O texto é muito bacana para você devolver a natureza. É fácil fazer isso. A natureza do que está escrito é sonora. Originalmente é assim. Então é fácil voltar para a natureza do que é. Né? Entendeu? É como fazer a coisa para a qual você está apto para fazer. Você nasceu para fazer aquilo lá. Tem gente que percebe a sua aptidão, vamos dizer, né? Eu tenho algumas aptidões, outras não. Nossa, que gostoso que é fazer o que eu gosto de fazer, eu faço bem feito. Nossa, é uma delícia. Né? E assim também é a questão do texto, né? Quando você devolve ele para o som. Puxa vida, é tão fácil, desde que volte para o som, que é o som correto, né? Os códigos, como eu falei, não tem som mais correto, mais ou menos. Não. Você nem aprende com o som errado. Não é que os outros não vão entender se aprender o som errado. Se você capturar o som errado de uma coisa, né? Falar chocolate em vez de chocolate. Né? Não é que você não vai ser entendido, é que você não vai aprender se você já tiver tempão e vai criar um idioma que é seu próprio. Né? Bom, para fazer essa ressubstanciação do som, que eu chamo de ressubstanciação, dar substância de novo para o som. Do som, sim, mas o texto ressubstanciado, né? Fazer essa ressubstanciação é um momento sagrado, é uma coisa que você percebe, peraí, entrou para dentro do meu repertório em inglês. Você percebe isso. É claro, tá? Se for uma unidade inteira, não é decorar palavras, falar uma palavra certinha, achar que vai dar grande prazer. Não, mas falar um negócio inteiro, que podia ser uma resposta inteira, com total liberdade da coisa viva, que você percebe que ela está viva. É completamente diferente uma coisa morta e uma coisa viva. Uma palavra é morta. Foi tirada de um texto, porque só existe palavra em texto. Aqui no que eu estou falando, não tem palavra. Não tem palavra. Existe uma palavra chamada tempalá? Tempalá? Possivelmente tem, mas eu não estou usando palavras aqui. Assim como eu não estou usando moléculas ou células para mexer na minha mão. Eu estou usando músculo. Mas o que me interessa? Não sei o que eu estou usando. Eu sei que eu vou lá e pego o negócio que eu quero pegar. A função é essa. É de um troço inteiro, vivo. A função da linguagem. Vivo Vivinho da Silva. Mesmo. Se reproduz, aumenta, né? Vai desenvolvendo, tá? Em unidades que são mais ou menos do tamanho do pulmão. As unidades são essas. Que dá, se for medir tantos centímetros, não, deve ter tantas palavras, dá umas 6 a 7, 6 a 8. Né? E é um momento sagrado quando você percebe que entrou dentro do repertório teu, da tua capacidade de comunicação. Muito bom isso, tá? Sempre usando, tanto no texto quanto na autofala, self-talk, a voz íntima, a entonação e o efeito Trim, que eu já expliquei várias vezes. Vejam as lives anteriores sobre o efeito Trim, se tem alguma dúvida, né? Falar bem lentamente no início,
Aí eu tô fazendo o fim, né? É falar lentamente bem no início. É falar lentamente, com entonação, lentamente bem no início. O resto sai rápido. O resto sai facilmente rápido. É como que uma preparação pro chute. Uma preparação para o embarque da coisa, tá? É se falar bem lentamente no início do que você vai dizer. Depois pode ser rápido. Nem precisa ser rápido, pode continuar lento também. Mas é gostoso, você solta ele, né? Fica fácil. O resto sai facilmente, tá? Voz íntima, entonação, não esqueça. E efeito treino, tá bom? Vocabulário, falando sozinho, falando consigo mesmo, aliás, né? E inclusive usando a segunda pessoa, né? Falando eu estou cortando salsinha. Não, você está cortando salsinha. Em segunda pessoa, como se estivesse conversando. Perfeito, muito melhor. You are cutting salsinha. Ah, não sei salsinha? Criou uma pergunta. Quando você cria uma pergunta linguística, você não sabe como diz uma coisa que você está querendo usar. Você está precisando da resposta. Aquela pergunta fica lá, esperando a resposta. E vai aparecer. Um grave problema da educação, da capacitação, do treinamento, da formação, da informação para uma pessoa também, né? Aqui não é informação, aqui é uma instalação do idioma, mas na educação como um todo, o grave problema é dar resposta para quem não perguntou nada. Professor, Dom Pedro II nasceu em 1800 e não sei quando, né? 1872. A minha vontade, quando eu era criança, era perguntar, e que dia da semana foi? Outra bobagem, né? Eu perguntei, eu tenho alguma relação, eu quero saber que idade ele tem agora, porque aí eu quero fazer um outro negócio. Não, ela chega e fala, ele, o professor, chega e fala, Dom Pedro II nasceu em 1872. E vai cair na prova, hein? Você tem que dar uma resposta, né? De uma pergunta que você não quer saber, você não perguntou isso. É o problema da televisão para criança, né? Tá dando um montão de resposta para coisas que eles nem sabem que queriam saber. Vendendo coisa. Que absurdo isso. Devia ter uma lei. Não pode perguntar, não pode dar resposta nenhuma se ninguém perguntou. Cala a boca. Né? Sei lá, uma questão séria é essa. Aí, na educação, tem toda uma teoria, um montão de coisa. Tudo bem. Agora, na instalação de um novo idioma, você tem que ter necessidade daquela resposta. Você tem que ter perguntado previamente, é claro. Né? No self-talk, por exemplo, vai aparecer N perguntas de coisas que você realmente precisa e que vão ser fixadas. Aonde? Numa sala de espera. E fica lá. Quanto tempo fica? Fica sendo policiado. O tempo que for necessário até aparecer a resposta. Incrível. Se tiver necessidade. Como é que é a necessidade? E como ela é guardada, essa pergunta? É guardada pelo sistema de controle de correção, porque saiu errado. Você botou uma palavra em português, por exemplo, eu estou cortando salsinha, né? Então eu falo, I'm cutting salsinha. Salsinha, pô. Não tinha outra coisa para pôr. Pus no encaixei lá no fluir das coisas, de maneira fluente. Não parei, fiquei pensando, não fui pensando nada. Não, né? I'm cutting salsinha. Ou você quer parar de cozinhar a molho de macarrão quando você vai botar salsinha picada para ir lá no dicionário? Não vai. Então, you are. Oba, segunda pessoa, melhor. You are cutting salsinha. Salsinha? O controle de correção vem com tudo, rodeia aquele erro, bota numa sala de espera, enjaula aquele negócio e fica. A salsinha fica lá. Quando é que eu vou sair daqui? Não sei. Depende de aparecer para você parsley, que é salsinha. Um dia você sai. Né? Se sair. Aquela pergunta fica lá anos, juro pra vocês. Até depois que você já resolveu o problema, a pergunta fala, me lembro daquela vez que eu não sabia tal coisa. Algumas, né? Mas todas elas são reservadas para quando sejam resolvidas. Tá? How to grow parsley. Parsley, que é um dígrafo, A-R, que nem star. Parsley, que nem Peter. O som tem que estar certíssimo. Dá a resposta. A pergunta ficou salsinho, baita erro.
palavra inteira, salsinha, 3 sílabas, tudo errado, ei, que é isso? Rodeia aquilo lá, deixa ele num nicho lá de perguntas, quantas quiser. É abundante, esse sistema que nos faz falar, pergunta, fazer tudo isso que nós estamos fazendo, pô. Desde que ele é pequenininho, não, é micronésimo, mas ele é extenso, né? Permite falar qualquer coisa. Interessante isso, né? Como é esse órgão da fala? Fascinante. Para mim, que pesquiso e trabalho com isso, né? Para vocês, usem os critérios, usem o que a gente conhece desse fenômeno doido que é falar, né? É bem interessante, tá bom? Tem métodos de falar consigo mesmo. De inglês para inglês, no caso aqui, né? Ways to talk to yourself. Ways to talk to yourself. Jeitos de falar com você mesmo. Então, tem lá, say stop, diga pare quando você quer parar um negócio. Eu quero parar de fumar. Ele quer parar de... Não, ele não. Você. You want to stop smoking. Poxa, é diferente. É como se tivesse alguém falando comigo. Aumenta aquela distância entre o que eu falo e o que eu ouço. Porque você está falando para você. E é você mesmo, né? Então não fala ai, fala, você pode usar os dois, mas esse you é interessante. Falar you are cutting salsinha. You are cutting salsinha. Não esquece a entonação. É um hábito. Os 3 elementos têm que estar lá, tá? Entonação, voz íntima, já começa a conversa, entonação e efeito trem. Usem, se acostumem, escreve as 3, deixa lá do lado. Então falar stop straight after a negative thought, né? Para depois de um pensamento negativo, imediatamente depois de um straight after, bem depois, logo depois de um pensamento negativo. É bom, tá? Várias dicas aí. Ask questions, faça perguntas. Give yourself instructions, se dê instruções. Te dizer como fazer uma coisa, o que fazer, né? Foca a atenção, te ajuda a aprender novas tarefas mais rápido, quicker, and help to perform more consistently under pressure. E te ajuda a desempenhar com mais consistência sob pressão. Então, dizer o que você quer fazer, dizer o que você está fazendo, muito bom. Use linguagem energizante. Isso é tudo de inglês para inglês, é a gente explicando como é que faz para falar consigo mesmo em inglês. Gente que já fala inglês. Nossa, entrar na aquisição do inglês falando consigo mesmo é magnífico. Há hábitos a se desenvolver, os 3 elementos. Fazer isso de fato, sempre que quiser. Tá sozinho, tá com alguém, ficar lá falando sozinho. Aí, ninguém vai achar que você está louco. Aliás, explica essa grande vantagem, a pessoa é capaz de experimentar e lucrar muito também. Né? Second person, segunda pessoa, you, em vez de I, tá? Muito legal. Positive people, aí dá um conselho, né? Se rodear de pessoas positivas, porque é uma evidência de que falar consigo mesmo funciona, né? Porque dizem aqui que researchers, pesquisadores, have found that negative statements, falas negativas made by teachers were predictive of how negatively boys talk to themselves. Quando você fala que o cara, você é um preguiçoso, aí depois você mesmo fala isso. Você é preguiçoso. Lembra daquela fala? Eu sou preguiçoso. Então, se rodear de pessoas positivas, enfim, estão dizendo aí, né? Ou usar falas positivas também, né? Pode ser bom, vai relaxar um pouco o estresse, né? Tá bom? Tem até livro, ó, What to Say When You Talk to Yourself. O que dizer quando você fala consigo mesmo? Em inglês, livros americanos para... Esse é britânico, mas acho que para aprender a falar consigo mesmo. Tem 1000 técnicas, dá uma fuçada para vocês verem. Em português também, desenvolve em português também, né? Assim você se habitua a fazer isso, mas usando os 3 elementos. Voz íntima, entonação, efeito trem, no caso do inglês. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. Usem isto. É muito, muito útil e bacana. Só que tem que desenvolver o hábito. No primeiro dia você não vai fazer muito, no segundo dia você vai lembrar, opa, vou fazer, tá aqui, estou usando os 3 elementos, estou usando só um. Agora eu vou começar com entonação. Incorpora cada um dos elementos na sua vez, mas sempre a voz baixinha. Falar em voz alta, o controle de correção não vai estar atento.
Entenderam? Façam perguntas, deem sugestões, tá? Eu vou ler e vou responder por escrito, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima live na quinta-feira às 21h30. Até lá. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.